pós-verdade. Como Jesus disse nos dias dele, se eu tivesse vindo e lhes falado mentiras, todos vocês teriam crido em mim, mas porque eu lhes falo a verdade, vocês querem me matar. O que está acontecendo hoje é aquilo que Paulo disse, que o anticristo viria no poder através de sinais, de prodígios, de maravilhas, de realizações fantásticas com a eficácia da mentira. Há um sistema que o livro do Apocalipse chama de a Grande Babilônia. Eu falo sobre isso há décadas e décadas e décadas. Esse sistema está aí, ele só cresce, aumenta. Nos dias de João, quem representava esse sistema era Roma. Ele nunca deixou esse sistema de ser representado. E em cada geração tem algum grupo humano, político, nacional, étnico ou patriótico representando o tal sistema. Isso já aconteceu em tantas ocasiões diferentes, mas para a gente não fazer uma retroação histórica sem fim, o que não me seria nem um pouco difícil fazer, porque tudo isso anda mais do que fresco na minha memória, ficando só no século XX, a gente teve isso na antiga União Soviética, a gente teve isso na catástrofe alemã, hitleriana, nazista, a gente teve isso na Itália fascista, a gente teve isso nas manifestações de dominação ditatorial na Espanha, em Portugal, também no século XX. A gente teve isso na pobre da Venezuela, que era um país que era uma teteia de linda e maravilhosa e virou no que se tornou. A gente teve isso no Brasil, e a gente viu o inacreditável acontecer, para mim pelo menos, 95% de todas as denominações, igrejas e crentes evangélicos se bandearem como fizeram os da igreja da Alemanha, dando apoio a Hitler. Aqui no Brasil foi a mesma coisa. E eu tive convicção absoluta de que a gente estava na iminência de algo horroroso que viesse a ser reinstalado no país, porque as pessoas não têm memória. Eu nasci muito antes da ditadura, mas eu vivi a ditadura de 64 para frente. Senti na pele, na minha casa, na vida do meu pai, nas consequências na vida de amigos da gente, para todos os lados, amigos meus e amigos do meu pai. Eu sei o que é existir num regime ditatorial, onde não se tem alternativa para expressar um único pensamento, e tudo isso em nome da manutenção da ordem pública por causa de inimigos criados, inventados, superlativizados, e o cordão dos idiotas vai ficando imenso, sem fim. A gente chega a pensar que aquilo nunca mais terá cura nem retorno. Meu Deus. Aí eu fico vendo e digo, meu Deus, mas que coisa absurda. Eu estou vivo até o dia de hoje, graças a Deus, cheguei aos 70 anos, e para ver essa grande apostasia, essa igreja de apóstatas, de gente que, em nome de um Jesus que é a cara de Satanás, de um evangelho que não carrega uma única boa nova, a não ser pilhas de pedras para serem jogadas nos outros e juízos do inferno. O que o diabo faria não precisa fazer, porque os crentes fazem uns contra os outros. Eu deixei a institucionalidade disso tudo há 28, 29 anos atrás, porque chegou um ponto em que eu me sentia completamente cúmplice daquelas maldades que eu conhecia de maneira intestinas.
Quando você se torna, por exemplo, presidente da Associação Evangélica Brasileira, com quase 70% de todas as denominações evangélicas sob aquele guarda-chuva, você passa a nadar no intestino grosso da religião. É um negócio nojento. Você vê homicídios, sequestros, pedofilias, promiscuidade sobre promiscuidade. É uma das coisas mais leves, é promiscuidade, é a traição e o adultério. A mentira é a lei do dia, o engano, a ambição, a vaidade, a ostentação, o amor ao dinheiro desesperado e famigeradamente procurado, a falsificação do ensino de Jesus, a utilização manipulada do Velho Testamento, que é extremamente conveniente para se criar doutrinas de barganha com Deus, o culto a Mamon, a aparição de todos esses seres que, em nome de Jesus, botam na boca de Jesus palavras que Jesus jamais disse, nem quando esteve morto, entre a sexta e o domingo. Mas eles têm coragem de atribuir coisas a Jesus, como, por exemplo, um coach aí dos mais malignos e que também é originário da igreja evangélica e que muitos de vocês seguem, dizendo que, na realidade, Jesus só disse que não se pode servir a Deus e às riquezas porque Jesus não era casado. Porque se Jesus fosse casado e tivesse filhos, ele jamais diria uma bobagem dessa. Ele iria querer acumular recursos e dinheiro. Ele jamais diria que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele seria o dono de todos os castelos e de todas as mansões. E as pessoas ficam vindo e aplaudindo, e eu ouço nos auditórios, aleluia. Então, é um negócio de louco, é impensável. Mas é o rol do crescimento dos idiotas. A gente vê hoje a Itália na iminência de se tornar outra vez fascista. Deus tenha misericórdia de nós. A Alemanha, o partido de inclinação nazista total, ficou em segundo lugar nas eleições. A gente vê em alguns outros lugares os Estados Unidos da América estão vivendo um momento de oligarquias ditatoriais, de autocrata em nome da democracia e da presidência da República, a instituição de uma autocracia das mais perversas e inconcebíveis. Um país que era o lar e o refúgio dos que não tinham pátria, que cresceu assim, com essa convocação, venham para cá, que foi produzido, que foi de fato gestado e cresceu com a presença dos imigrantes de todos os lugares e de todos os grupos e de todas as religiões. Hoje se tornou um lugar horroroso, inconcebível. Israel. Há uma diferença que vocês não entendem entre o governo de Israel e israelenses e o Estado de Israel e a religião judaica. A religião judaica não precisa de terra, nem de país, nem do sentido de pátria localizada, não precisa. Os grandes rabinos judeus entenderam que Israel, toda vez que teve um solo para chamar de seu, se corrompeu e se tornou mais idólatra, mais pecaminoso, mais desumano, desde os dias da volta do cativeiro de 430 anos no Egito. A presença e a manifestação do desejo de construir
uma pátria com fronteiras, era objeto do encaramento dos profetas desde sempre. O primeiro foi Samuel, que disse não, a gente não precisa disso. Aí quiseram um rei, ele disse não, a gente não precisa disso. Eles queriam um templo, e a voz de Deus pelos profetas é não. Porque onde vocês vão me fazer uma casa para eu habitar? Isso é coisa para Zeus, para Apolo, para Afrodite, para os deuses dos povos, para Amon, para Astarote, para El, casado com Axera, para os outros deuses. Eu não, eu sou o Senhor. Os céus dos céus não me podem conter. Vocês querem me fazer uma casinha com ouro, com prata, com pedras preciosas, e acham que isso é que vai me enternecer o coração? Mas como a idiotice não lê nem a Bíblia, nem o Velho Testamento, não vê que os profetas todos do Velho Testamento se levantaram contra isso. Não veem que Israel foi um fracasso, que logo depois da morte de Salomão o país já se dividiu em dois. Aqueles filhos de Jacó, Deus me livre, graças a Deus na minha casa não tem ninguém que pareça com nenhum dos filhos de Jacó, exceto com José, que era um cara do bem. Aí eu tenho filhos parecidos com José. Agora, com os demais, não. Graças a Deus. Porque eles se matavam uns aos outros, eram fratricidas, foram genocidas. Eles praticaram, leia, que você não lê o Gênesis, não lê nada, não lê nem o Velho Testamento que você cultua, porque o pastor usa lá do púlpito para poder arrancar dinheiro de você e propor barganhas com Deus, mas você não conhece nada de coisa alguma. Então, a sequência histórica de Israel era um rei pior do que o outro. 3 reis ruins e um mais ou menos. Houve alguns poucos, 4, 5 homens bons na sequência daquelas coisas todas horrorosas que a gente vê na história da leitura de Reis, de Samuel, e olha, que ali é só uma síntese muito pequena da história toda. O próprio Salomão, que é glorificado como homem sábio, foi sábio muito pouco tempo na vida dele. No mais, ele foi um dos maiores insensatos que já passaram por Israel. Ele se tornou o maior de todos os idólatras, se tornou um feiticeiro, um bruxo, se tornou um indivíduo que estudava a relação com os demônios de todos os ambientes religiosos da terra. É por isso que quando Jesus expulsa demônios e os religiosos vêm e dizem que ele expulsou demônios pelo poder de Belzebu, o maioral de demônios, Jesus disse, olha, vocês estão na iminência de pecar contra o Espírito Santo. Eu estou expulsando demônios pelo dedo de Deus. Agora entendam o seguinte, quem tem poder sobre demônios não é Salomão, porque para ele Salomão era o suprassumo do conhecedor dos demônios e que pelo conhecimento dos demônios ele tinha o poder de exorcizá-los. Vocês nunca nem prestaram atenção, não é? Porque não conhecem o contexto histórico de Jesus batendo no peito e dizendo, eis aqui quem é maior do que Salomão. Não foi em relação a nada, senão sobre o poder sobre espíritos imundos e demônios. Você nunca se deu conta disso, e nunca ouviu isso nas igrejas. Porque Salomão veio a se converter depois, antes da morte. O que a ele se atribui como o livro de Eclesiastes, que muito certamente não foi escrito por ele, mas em nome de memórias melhores que dele derivaram, e é um pseudoepígrafe, como quase todos os livros do Velho Testamento, são pseudoepígrafes. As pessoas naquelas condições não tinham nem condição de escrever.
Salomão não teve nem condição de escrever tudo aquilo. Era mulher demais, era conluio demais, era uma dedicação total à aprendizagem e ao aprendizado das divindades da terra, das ciências e dos feitiços planetários. E quase ninguém sabe disso. Você já tinha ouvido falar disso? É óbvio que não. Não tem nenhum interesse. Eu me sinto, na maioria das vezes, na mais profunda de todas as solidões, porque a alienação é brutal, não tem nem com quem conversar. E eu vejo coisas que eu estou dizendo há 50 anos começarem a ser repetidas por alguns rapazes mais jovens com um bom senso melhor agora. Eles não têm nem coragem de dizer que ouviram de mim, aprenderam de mim, foi de mim que ouviram a primeira vez, porque pega mal dizer, porque se eles disserem, eu ouvi o Caio ensinando isto e aquilo, aquilo outro, eles têm medo de ser apedrejados, como eu recebo telefonemas de gente dizendo, olha, você está salvando a minha vida e o meu ministério, eu só não posso dizer que é com você que eu estou aprendendo e dizendo as coisas que eu digo. Mas, meu Deus, eu não estou preocupado desde que a verdade seja dita. Como disse Paulo aos Filipenses, a mim não me interessa, desde que seja Cristo que venha a ser pregado. Se por boa motivação ou não, se por ciúme, se por inveja, se por competição, seja como seja, Paulo sofreu a mesma coisa. Mas se for Cristo, genuinamente, quem vem a ser pregado, pelo amor de Deus, me repitam para sempre, e pode até dizer que eu já morri. Embora eu esteja aqui mais vivo do que nunca, eu só quero é que a verdade do Evangelho cresça, progrida, vá adiante. Pois bem, e me dói ver coisas, por exemplo, como eu vi uma moça, anteontem me mostraram, eu não fico olhando essas coisas, me dá gastura, me faz mal ao coração, eu quero proteger meu coração, eu quero viver mais tempo, mas aí de vez em quando me mandam uns negócios absurdos. Uma moça, até bela, mostrando a casa nova dela, rica, bonita, e um monte de bíblias brancas, e como ela, no projeto da construção, deixou buracos do tamanho das bíblias para botar concreto sobre as bíblias em cada canto da casa, nos tetos, em todos os andares, porque ela disse, nós teremos a palavra de Deus sobre os pés, teremos a palavra de Deus no teto, nas paredes, em todos os lugares, porque essa pessoinha, até o dia de hoje, não entendeu que a palavra de Deus não é um livro, que a palavra de Deus não está impressa em papel, que a palavra de Deus é viva, é o Cristo vivo, encarnado, que a palavra de Deus é o Jesus ressuscitado, o Verbo eterno de Deus vivo hoje. Como o apóstolo João disse na primeira epístola dele, filhinhos meus, vós não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque vós tendes a unção que vem dos santos e dos céus para os santos. E o próprio Senhor, que é o Senhor vivo, vai ensinar vocês, se vocês forem, como Jesus disse em João 10, ovelhas dele. Foi ele que disse, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Reconhecem quando o que está sendo dito não fui eu quem disse, não é da minha parte, não fui eu quem ensinei, embora seja dito em nome de Jesus. Mas as minhas ovelhas não se deixam enganar. Essas reconhecem a voz do único pastor que sou eu. E ele não disse, lendo um livro reconhecerão, até porque nos dias de Jesus, se alguém fosse carregar o Velho Testamento, ia ter que ter jumentos e mulas carregando lotes de pergaminho. Imagina só essa moça, no primeiro século, se fosse usar esse critério,
para enterrar só o Velho Testamento em casa, ela ia ter que gastar um dinheiro monumental para cumprir essa feitiçaria, essa superstição, essa pobreza mental, esse atraso absolutamente indescritível, presente aí em todo lugar. E vocês aplaudem. E o herege sou eu. Quem não crê sou eu. Os demônios têm medo é de mim, não é dessa moçada, não. É contra mim que eles se levantam. E se levantam e eu passo pelas portas do inferno e ela estremece. Eu entro no Tártaros em nome de Jesus e a luz acende. Não tenho medo de nada, de nada, de nada. E aí fica a gente aqui, ao invés de me ouvir, perguntando, você conhece Jean, não sei quem? Gente, eu não tenho interesse em conhecer essas pessoas. Os verdadeiros pregadores do Evangelho, eu sei quem são. São tão poucos hoje em dia que eu conheço praticamente a todos eles. E no passado, quando havia bem mais, eu era amigo de todos eles no Brasil e no mundo inteiro. E era buscado por todos eles no Brasil e no mundo inteiro. Agora, quando eu vejo vocês aqui, conhece fulano Beltrano? Quando eu me dou ao trabalho de checar, em geral é gente que está dizendo as maiores barbaridades do mundo, mas vocês não conseguem nem discernir. Não conseguem. Há um véu que cegou o entendimento de vocês. Como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 3. Especialmente, ele estava falando para aqueles que não tinham crido, que tinham deixado a revelação de Jesus no Evangelho, nas Boas Novas, a palavra das Boas Novas de Jesus, e tinham voltado, retrocedido, e estavam tentando cumprir as leis de Moisés, que eram todas leis de morte, leis de condenação, leis de antagonismo, leis de dívida, leis de medo, leis de pânico, leis do atraso, acerca das quais Jesus disse, ouvistes como era? Não é mais. Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo. Mas vocês não querem saber. E aí vão se tornando esses seres inensináveis e que têm uma vocação extraordinária para aprender a mentir, o engano. E os anticristos, porque há milhares e milhares de anticristos entre nós, nadam de braçada na igreja, de braçada. É a igreja que vem elegendo as piores criaturas planetárias, seja nos Estados Unidos, seja abençoando Vladimir Putin na Rússia, são os sionistas radicais que beijam as páginas da Torá e amarram tudo na cabeça aqui e ali, que beijam as pedras do chão, do território que ficou abandonado pelos judeus por 2000 anos, depois eles voltaram, disseram é nosso, abriram a Bíblia e disseram podem sair daqui, vocês moraram aqui esses anos todos, mas agora é a nossa vez de voltar, e matam, e chacinam, e imolam, e as autoridades são cada vez mais despudoradas quanto a dizerem não, nós estamos aqui, na melhor das hipóteses, a gente vai tentar poupar as crianças, mas vamos matar todos os velhos, adultos e qualquer outra criatura. E tem aqueles que ainda dizem, se a gente quiser ser obediente a Deus, tem que fazer como Moisés mandou, entrar na terra de Canaã e não deixar nem velhos nem crianças vivos. Os velhos porque têm memória e as crianças porque aprendendo essa memória podem no futuro se levantar contra vocês. Então matem todos. Eu não sei quem é esse Deus, mas não é o meu. Eu só tenho um Deus, o Pai de Jesus, o Cristo, o meu Senhor, que amou o mundo de tal maneira que o entregou Cristo para levar os pecados do mundo inteiro
não somente os nossos próprios, mas ainda os do mundo inteiro, como o apóstolo João diz na primeira epístola, no capítulo 2, no verso 1, o apóstolo Paulo diz, escrevendo a Tito, ele é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Mas vocês não querem ler e nem aceitar as implicações da própria revelação que saiu da boca de Jesus. Aí quem quer que queira ser fiel a Jesus, vira um ser abominável, abjeto, perverso, descrente. Mas eu prefiro o ódio de vocês, enquanto eu sei que eu recebo a adesão e o aplauso de principados e potestades e seres de outras dimensões e da grande nuvem de testemunhas que está dizendo amém a cada palavra, frase, afirmação que eu digo em nome da verdade do Evangelho. Agora, eu falaria para sempre. Hoje à noite eu vou estar num podcast, que eu já disse, o nome é Isto Não É Podcast. O tema lá é Caio, o que você pensa que vai acontecer com o futuro do mundo? Eu sei exatamente o que vai acontecer com o futuro do mundo. Não é preciso ser Nostradamus, nem ter bola de cristal, nem dizer assim diz o Senhor e ter um trimelique e inventar alguma coisa, nem ler os 4 livros do Harari para ter uma visão do que vai acontecer no mundo. Não precisa. Eu sei de antemão. Eu sei antes do Harari nascer. Eu sei. E você poderia saber também. Porque está tudo dito. E está dito como condicional. Se vocês não se arrependem, e o Apocalipse o tempo todo fica esperando o arrependimento da humanidade. Fica esperando. Acontecem calamidades e o Apocalipse diz, porém, os moradores da terra não se arrependeram das suas maldades, dos seus ódios, da destruição planetária. Sim, porque o Apocalipse diz que as maiores manifestações do juízo de Deus vinham contra o sistema, a grande Babilônia, de concentração de poder e de riquezas, na mão de uns poucos que escravizavam o resto do mundo e faziam as pessoas passarem fome, como também diz, leia lá, no final do Apocalipse, e também contra todos aqueles que destroem o planeta, todos aqueles que destroem a criação. Mas você tem raiva de quem protege a criação? Chama essas pessoas de ateias, enquanto você não está nem aí, elege governantes que querem cortar árvores, queimar tudo, destruir todas as coisas, e quem quer que defenda isso vocês apelidam de comunista? Jesus, meu Deus, o ensino de Jesus teria sido o do maior de todos os comunistas, com os critérios da perversão mental idiótica que tomou conta dos cristãos e da chamada cristandade, desse cristianismo, que é o maior de todos os estelionatos que já se cometeu contra Jesus e contra o Evangelho, na face da terra e na história. Está aí. E vocês vão seguindo, andando como manadas, fazendo parte dessa horda, desse caminho largo, dessa porta larga, sendo engolidos por essa maldade, compondo esse grupo de apostasia que só aumenta, aumenta, aumenta e aumentará cada vez mais. E é uma tristeza, porque a solidão é cada vez maior. E a objeção à verdade é cada vez maior. E ela não vem de fora. Aonde eu tenho maior adesão, aonde as pessoas me ouvem e entendem com a maior rapidez, são justamente aqueles que vocês abominam do lado de fora. Os mais duros, os mais recalcitrantes, os mais empedernidos, os mais odiosos e odientos e perversos, são os dizimistas que estão aí dentro dos templos,
são os arianos da religião, porque a religião tem uma vocação ariana. E não foi Hitler quem inventou o arianismo, só esse tipo de arianismo pseudo-étnico do Hitler, da Alemanha dos dias da Segunda Guerra. Não, o mundo é ariano desde sempre. Sempre tem grupos dizendo: nós somos os maiores, nós somos os melhores, nós somos a melhor raça, nós somos os patriotas, nós somos os superiores, nós somos a religião certa, nós temos a doutrina certa, nós somos aqueles que vamos para o céu, os únicos que conhecem a Deus. Isso tudo é arianismo, de natureza tanto étnica, quanto cultural, quanto religiosa, quanto espiritual. É a mesma abominação contra a qual Jesus se insurgiu, em nome do Deus que não é ariano, que não faz acepção de pessoas. Mas vocês fazem, e tem gente aí, eu não estou nem lendo aqui porque eu não estou interessado, dizendo aí o herege falando, ou então você está falando uma coisa linda da verdade de Deus e o cara vem te perguntar sobre partido de direita, de esquerda, se eu acho que o Bolsonaro vai ser preso, ou se deve ou não. Meu amigo, eu não tenho nada a ver com isso. O meu negócio é Jesus, mas vocês não querem ouvir. Como Jesus disse nos dias dele, vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm coração, mas não discernem. Mantêm-no endurecido, porque não querem se converter e não querem ser por Jesus curados. Eu já falei tempo demais, poderia falar até morrer aqui, porque o meu coração está cheio do Espírito, da profecia, da verdade, do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Mas quem quer ouvir, quem quer se curvar, quem quer conferir, quem quer checar, quem quer ver se de fato o que eu estou dizendo coincide completamente com o que Jesus e os apóstolos ensinaram. Quem quer? Não, vocês só querem saber de usos e costumes. Aonde bota o pinto, o que faz com a vagina, o que sai ou entra pelo ânus. Essa é a religião de vocês. É uma religião peniano, vaginal, anal. Essa é a trindade de vocês. Esses são os deuses dos usos e costumes de vocês. E quem não se dedica a isso, e não é só aqui, os Estados Unidos estão na mesma situação. Você vê um homem perverso como Donald Trump. Quem me dera vocês tivessem coragem de assistir o filme O Aprendiz, que está aí disponível para qualquer alma livre que queira assistir na internet, detalhadamente descrevendo. Tem outros documentários variados mostrando a perversidade do indivíduo desde sempre, é um verdadeiro Nero, Calígula. Agora, se eu menciono esse nome, já um monte de gente se levanta com ódio de mim, porque eles perderam a noção. Era como nos dias de Jesus, alguém dizer que era discípulo de Jesus e adorar Herodes o Grande. Era como nos dias de Jesus, alguém dizer: eu amo a Jesus e amo a César Augusto, imperador. Perverso. Era como nos dias de Paulo, alguém dizer: eu amo a mensagem de Paulo, mas eu amo Calígula, Nero. Era como nos dias do apóstolo João, alguém dizia: João é um homem de Deus, mas eu amo o imperador Domiciano. É exatamente a mesma coisa, mas vocês não sabem nem quem são esses caras que eu mencionei. São iguaizinhos a esses que vocês aplaudem, mitificam e adoram, porque estão cegos e com o coração empedrado. Eu só carrego a oração. Esses últimos dias, a minha mulher, que está comigo aqui em São Paulo, viu como eu quase não dormi. Algumas noites de angústia de alma.
dizendo: Senhor Jesus, que tragédia, que absurdo, que loucura, que brincadeira com a destruição humana. Não é a terra que a natureza geme. Aí os cientistas, tanto turcos quanto ingleses, e agora já de outras nacionalidades, estão descobrindo que o Oceano Pacífico está rachando por debaixo das placas tectônicas de ponta a ponta. A ciência todo dia traz uma novidade apavorante para nós. O eixo planetário mudou. De tanto que se bombeou a água dos aquíferos, mais do que subterrâneos, lá no fundo. Para chegar lá tem que ser com drill, baby, drill, poderosamente. Não só tirando água, mas também tirando petróleo, que funcionava como um equilíbrio planetário. Você vai arrancando esse equilíbrio. Lá do fundo do coração da Terra há um desequilíbrio. A Terra pende para um lado ou para o outro, como a profecia já dizia. O planeta ficará cambaleante como um bêbado. E está para todo lado. Os terremotos vão aumentar, os maremotos, os tsunamis. Aí vai ter gente perguntando: ah, Deus, por quê? Cara, se enxerga no espelho. É por tua causa que está acontecendo, é por causa do que você elege, do que você escolhe, do que você aplaude, do que você aprova, daquilo que você, em relação ao que silencia. Tem tudo a ver contigo, como eu dizia há pouco. No Apocalipse, o tempo todo a expectativa é de que os humanos se arrependam. E João vem, o João do Apocalipse diz: porém, os homens não se arrependeram. Até que as coisas que vão começando ruins se tornam insuportáveis. E a natureza dá os seus gritos finais. E nós vamos ver toda sorte de calamidades crescerem e aumentarem planetariamente. Mas eu já falei demais. Eu bem que queria que vocês conseguissem compartilhar isso com milhares de outras pessoas. Mas vocês não têm nem coragem. Porque dependendo de para quem vocês mandem, o cara pode mandar um tijolo de lá na cara de vocês, só porque sou eu que estou falando essa verdade. Ele não me conhece, ele nunca me ouviu, ele não sabe o que eu digo nem o que eu penso, e ele também não quer saber e tem raiva de quem sabe. E você é covarde, e você se atrofia, e você se esconde, e grande responsabilidade acaba pesando sobre a sua cabeça. Mas cada um vai responder diante de Deus pela luz que teve. E olha, você tem tido muita luz. Eu sei o que eu tenho entregue da verdade do Evangelho de Jesus para você. E você não pode dizer que não recebeu toda a luz, toda a iluminação, toda a profecia, toda a graça, toda a exortação, falada com sinceridade e honestidade em nome de Jesus. Você não pode.